Claro que agora o que eu vou falar pode ser simplesmente por alegoria, como o mentor vai dizer, e para quem acredita serve, mas um colega do pai, sei lá, 50 anos atrás, 60, tinha um trabalho numa esquina. Ele pegou lá e começou a dizer palavrão e pegou e chutou tudo, e só que ao ficar chutando, era verão, ele estava de sandália, ele cortou a ponta do pé. Corte minúsculo, pequeno, né? E o resumo da história, em função daquele corte não cicatrizou, foi subindo e ele teve que amputar a perna por causa desse problema. Então, foi dito que as entidades que estavam recebendo aquele trabalho ficaram tão indignadas com o desrespeito dele que começaram a pôr o entrada dele. Para quem acredita, isso é verdade. Mas mentor, desculpa da ingenuidade, isso pode acontecer ou não? O quê? Como sempre não existe obsessor, isso é ignorância, mas pode espíritos ficarem tão indignados com esse desrespeito dele e ocasionarem? Do ponto de vista humano ou espiritual? Espiritual. Não. Moço, é a mesma coisa que você ficar indignado com o peixe porque ele nada. A natureza dele é essa. Entende o absurdo que isso é? O problema do peixe é estar nadando. O que você espera que ele faça? Entende? A natureza do humano é desrespeitada. É ser o animal, o minotauro. O milagre é o centauro. Entende? Tá bom, da minha parte, muito obrigado. É isso. Que exemplos dariam, né, as entidades se chatear, mexer na oferenda deles, se eles estão incutindo o amor, né, pregando o amor. Deus se ofendesse toda vez que houvesse um desrespeito? Sim. Pô, a situação de vocês como seria? É. Muito bem. Mais alguém? Mais alguma coisa? A humanidade prefere achar culpados. O diabo, o pai da mentira. Exatamente. É que, como o senhor sempre diz, nada é coincidência, eu tenho uma questão para falar com o senhor aqui do Livro dos Espíritos, que vai exatamente de encontro com o que o senhor vem dizendo para nós. Prece. A prece é agradável a Deus. O que eu consegui trazer de paralelo, de comum, entre o Livro dos Espíritos e o Livro da Casa, é que tem que estar objetivamente mostrado a intenção. Eu não tenho que fazer prece por fazer. Eu tenho que estar revestido de um sentimento de que eu peça perdão, de que eu peça um auxílio, porém que seja algo verdadeiro, e não somente uma repetição mecânica. Livro da Casa. Qual a eficácia da prece? Pai Joaquim, resposta. Pai Joaquim de Aruanda. Nenhuma, pois você só tem uma elucubração mental. E com uma mente carregada de egoísmo, reza, Pai Nosso, fala nosso, mas quer para si. E os outros que se dão. Você diz, venha o vosso reino, mas quer que seja só o seu reino e não o outro. Tem que vivenciar a prece, colocar em prática o que ela diz, e não ficar pedindo coisas. Então, vivenciar a prece, se é para ficar pedindo coisas, então que não peça nada. Então somente
o eu primeiro, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero a mulher, Moço, né? se prece e macumba desse certo, ninguém tinha problema. O senhor disse semana passada que a sua vida seja uma prece. O senhor falou isso. Não sei se semana passada ou atrasada, mas eu lembro disso. Isso, exatamente. Que a sua existência se torne sua prece. A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Pode acontecer. Tem duas passagens de Jesus aqui então, que eu gostaria que o senhor comentasse para nós, abrisse o leque da compreensão. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa frase é atribuída a Jesus Cristo. Eu gostaria que o senhor comentasse ela para nós. Bom, o que ele quer dizer que quem me segue, há de se compreender que o vocabulário que ele tinha para se utilizar naquele momento é muito diferente do vocabulário que vocês se utilizam aqui com esse linguajar. Era uma língua que tinha muito menos palavras, então uma mesma palavra era utilizada para várias situações. Ali em específico, o que ele quis dizer é que aquele que me segue... A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Naquele momento que Jesus esteve encarnado e mentor, pegando esse gancho que o Senhor colocou para nós, o Senhor coloca bem para nós: tire do altar e trate como um igual. Mas os apóstolos, as pessoas que seguiam ele, conseguiam ter alguma semelhança dentro do que Jesus falava e fazia? Por exemplo, os apóstolos. Sim, moço. Com o passar da experiência que tiveram, adotaram o exemplo que ele deu e seguiram o exemplo. E qual que é o exemplo que ele propôs? Qual é o exemplo? Amar o próximo. Sacrifício. Se permitir ser sacrificado. Se entregar. Tendo fé de que seja lá o que vier, é o que eu preciso, é o que eu mereço. Eu entrego isso porque eu acredito que é o que tem de ser. De certa forma, é o que o Senhor sempre fala para nós: é o eu primeiro, tirar o eu primeiro. Exatamente. Tirar o eu primeiro. Tirar o eu da equação. A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Simples, moço. Aqueles que são perseguidos por aquilo que é justo, ou seja, aquilo que é de Deus, são bem-aventurados porque eles seguem o caminho da aventura e não seguem o caminho do mundo. Então, a eles pertence o reino dos céus. Você poderia exemplificar para nós, mentor, o caso de seguir o... Sim, moço, esses não criticam, não apontam, não acusam, não discutem, não brigam. Não impõe a vontade. Respeitam. Estão dispostos a dar outra face. Respeitam. Respeitam, inclusive, o direito do outro de lhes agredir. Merece suas ações. Não sabe. Merece suas ações. Não sabe.
Boa noite. Eu estava transcrevendo lá e parece que estava escrito assim, que naquele evento do Taracamaia, as vidas futuras nossas já foi meio pré-traçado. Então não foi só compactado e transformado num verde esmeralda. Foi também idealizado todo o processo de terapêutico que ia surgir depois. Sim, daí parece também que antes aquela contrariedade extremada queriam combater aquele que fez isso e os que estavam com ele. Ao longo das eras está sendo amenizada, mas ainda estamos no processo esse de se contrariar menos. Então o contra antes era combater e aniquilar, né? E agora já é ser contra. Para quem sabe um dia pelo menos se una e não seja mais contra, não sei. E também, na mesma linha, o respeito, né? Se antes se desrespeitavam mutuamente ao ponto de aniquilar, de devorar, daí estão se tolerando, mas parece que é um processo gradativo, a contrariedade e o desrespeito entre eles mesmos e aquele outro que veio ajudar, né? Resumindo, começou lá e vem vindo o processo todo de... Esqueci o termo. De apaziguar. E na mesma linha também eu vi uma live ali que espíritos que experimentam a segregação de ter seu universo particular e separar dos outros, que talvez é a mesma história de Brahma. Não tem um erro, mas depois ele tem dificuldade de reabilitação, de voltar a conviver com os outros, de respeitar os outros, porque era só ele, então era eu primeiro, nem era eu primeiro, era só eu, né? Então, eu primeiro, segundo, terceiro, não tinha outro. Então, essa experiência do isolamento tem a dificuldade de reabilitação. Então, se nosso espírito matriz teve essa experiência, ele desenvolveu o individualismo egoísta soberbo por ser só ele, né? Pelo menos a ilusão que ele tinha que era só ele. Então é como se eu vivesse isolado numa ilha lá e era o reizinho daquela ilha, agora me pegam e tu vai conviver com outros, tu vai ter que respeitar o que eles pensam, o que eles gostam,
não vão tirar tua varinha mágica, que tu queria tudo que tu queria, tu não vai ter mais o que tu quer. Então parece que é uma dificuldade natural, né? Essa de Dificuldade natural. de voltar a conviver harmoniosamente com os outros pela experiência de isolamento que teve, né? Então eu não era só eu, então fazia o que eu queria, não pensava no outro, era só eu, né? Agora tem outros, pensam diferente de mim, e pá. Então uma reabilitação, pelo que eu entendi, e daí meio que liguei com aquela história de Brahma, do teu universozinho dele particular. Né? Tá bem? Se eu tenho alguma coisa para acrescentar, eu entendi. Essa é a maneira como você está nesse Sim. momento interpretando as coisas. Tá. Tá perfeito. Eu tenho uma imagem na tela do computador que é de um tucano, né? Daí o foco tá nele, daí a máquina fotográfica, para melhorar a qualidade do foco dela, ela nubla tudo o contorno, o entorno. Daí eu só pensei na analogia de nós encarnados, onde o que eu enxergo está nítido, está focado, e penso. E o entorno eu desconsidero, né? Então, aqui em torno de mim pode ter um monte, né? Outras realidades, mas como me foco só num ponto, que é o meu objeto de foco, o resto tudo é desconsiderado. Não que esteja erro nisso, mas que eu tenha consciência também que existe muito mais do que eu estou só percebendo, né? Que o meu foco de atenção. E daqui a pouco esse tucano é uma coisa só e o que está desfocado é o universo todo, infinito, né? Agora é só o tucano que existe, o resto tudo não existe. Não me é necessário agora além do tucano, mas só não desconsiderando tudo que Só não acredite que você sabe o que há porque É. tá não se sabe o que é porque é tudo nublado, assim, só tem borrões, né? Outra coisa que foi falado assim, quem busca muito alegria, satisfação e prazer vai experimentar o oposto disso, o desprazer. Porque o universo precisa ficar em equilíbrio, o pêndulo vai voltar na medida oposta. A pergunta é, se eu sofro muito é porque eu busco muito prazer? Não é só a questão de contrariedade, né? Quando as coisas vão de acordo com Sim. aquilo que você quer, você satisfaz. Você tem satisfação Sim. naquilo que se manifesta, se aquilo que manifesta está de acordo com o que você quer. Não se manifestando aquilo que você anseia, você sofre. Mas então, se eu buscar menos a alegria, a satisfação e o prazer, consequentemente, eu não experimento tanto sofrimento. Claro. Que não tendo o que eu busco tanto, imediatamente eu já sofro. Não buscar. E daí uma internauta criticou, agora os diálogos estavam falando que tudo que acontece é porque um todo necessita. Ela disse assim, o problema então é esse todo. Em vez de ele ficar com nada a querer, ele já quer alguma coisa. Mas eu vejo assim... Universo, Não. estúpido e ignorante. Eu vejo que a necessidade não é um querer. O querer talvez vai mais pro desejo, assim, né? E a necessidade, precisa gerenciar a coisa, a subsistência, precisa da motivação. Então eu acho que a necessidade é o que Deus conclui que todo mundo precisa para sanidade mental, para existir, né? Porque... Sanidade, né? Então eu não vejo a necessidade que o todo demanda como nada a querer. Eu vejo como
Precisa, não tem jeito. Senão vai ser um nada absoluto, né? A grande questão é que, dentro do ponto, ela está trazendo Sim, o ponto de percepção dos interesses dela sim. para o universo. Tu pega a frase e puxa para o que quer interpretar. Né? E daí também ela comenta: a culpa é de Deus de ter criado o desejo. Não vem me culpar Deus por eu desejar se tu criou o desejo. É isso aí. Daí o de Deus é desse tamanho. Mas tá bom. Deus assumindo a culpa e a pessoa ficando feliz, daqui a pouco já está valendo. Mas, mesmo botando a culpa em Deus e eu desejando e não conseguindo ter, vou sofrer, né? Então, até que ponto eu vou dizer, não quero, desejar é só ir, né? Mas enquanto eu botar a culpa em Deus, daqui a pouco não vou fazer nada por mim. É só... E a questão do sentir, daí muitas entidades dizem, sinta, não pense, sinta. Mas embutido nesse sentido pode vir uma prova, tipo, vem um pensamento em mim. Tu tá sentindo que aquele lá é um charlatão, que ele não presta. O pensamento... Sentindo isso? O pensamento... É o pensamento que te é dado. O pensamento é me dado, eu acredito, e daqui a pouco minha mente já está dizendo que eu estou sentindo. Então isso é só um discurso que está sendo proposto à sua mente. Então na dúvida eu também vou ficar, eu não sinto nada, porque pode ter uma prova embutida ali, e eu estou achando que eu estou detectando o outro como ele é, e é só uma prova de julgamento para mim, e o outro talvez não seja aquilo, né? Ou eu estou me espelhando, né? Mas então, essa capacidade do espírito sentir, talvez eu, ego, assim, esteja muito limitado, ou quem tem mediunidade sensitiva, talvez esteja mais aflorada, mas no meu caso, eu não vou tentar não cair nessa de que eu estou sentindo que o outro está manifestando. Porque aquela coisa de ativar, né, e cair no pensamento. Então é o meu caso. Mas sim. O problema, moço, é que isso A minha nada mente... mais é do que uma criação de verdade. Você Sim. estabeleceu o que sabe. Sim. A partir daí o sofrimento vai vir. Porque a partir do momento que você acreditou que sabe, então vão acontecer 1000 situações para demonstrar que aquilo que você sabe é absurdo. E você vai ficar defendendo o seu saber. Sofre. E daí o já não é mais neutro. O pessoal, é ruim, é bom, é mal, é feio, é bonito, é aditivado. O já não é mais é tal coisa. Isso Ou não é tal coisa, mas não é só um é. Exatamente. Para ser só um eu não tenho que saber. Não sei. Só é. É o quê? Não sei. Não sei. Pede para Deus. Se você não quiser te responder, porque é o outro. Da minha parte seria isso. Mais alguém? Temos 3 colocações para debater com o senhor. Depois temos questões do livro dos Espíritos. No encontro anterior, o senhor comentou conosco que o planeta Terra tem mais de 7 bilhões de espíritos encarnados e vezes 10 aguardando a encarnação. 7 encarnados e 70 por encarnado. A questão que surge é o seguinte: esses 70 bilhões de espíritos que estão aguardando, eles necessariamente têm que encarnar, ou melhor, reencarnar na Terra, ou podem estar também em outros planetas? Esses fazem parte da egrégora desse órgão. São esses, como vocês chamam, de modo geral, espíritos afins, próximos,
guias espirituais, obsessores. Depende a maneira como interessa que vocês vão colocá-los. Mas esses fazem o trabalho de promover aquilo que aqueles que conseguiram franquear a passagem para a experiência são instrumentos de Deus ou do universo para que esses que estão na experiência tenham aquilo que precisam e merecem. Mentor, esses, assim, a grosso modo, esses 70 bi que estão para reencarnar, eles têm a consciência de reencarnar aqui ou eles é compulsório ou simplesmente vem? De modo geral, tem a consciência de que vão reencarnar em algum momento. Perfeito. O senhor colocou também no ponto anterior que são as duas características que englobam a reencarnação: prova e a prova, expiação, missão, contribuição na obra geral. Sim, mas afinidade, ou seja, o que me une à minha família, o que me une ao grupo aqui, afinidade na prova, exatamente. Então eu tenho que trabalhar, novamente, se eu tenho vício em álcool, eu vou ter que estar no ambiente que eu vou estar proporcionado a beber, mas eu tenho que travar essa minha vontade, eu disciplinar essa minha vontade. Nesse contexto, esses 70 bi também estão envolvidos nessa circunstância. Não os 70 bi, mas o que acontece é que, para que você venha, pelo menos 9 tiveram que abrir mão. Então, esses 9 que abriram mão trabalham junto de você a sua encarnação. Perfeito. Então significa que os 9 também são afim de mim, ou da família, ou do grupo. Estão aí colaborando com a sua encarnação, e não apenas com a sua, mas com a sua e talvez com mais uma, 2, 10, 100, 1000, dependendo, cada um tem que lhe cabe. Em algum momento ele pode nascer meu filho, meu neto? Pode. Um deles? Pode. Pode acontecer. Tem duas passagens de Jesus aqui que eu gostaria que o senhor comentasse para nós, abrisse o leque da compreensão. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa frase é atribuída a Jesus Cristo. Eu gostaria que o senhor comentasse ela para nós. O que ele quer dizer que quem me segue. Há de se compreender que o vocabulário que ele tinha para se utilizar naquele momento é muito diferente do vocabulário que vocês se utilizam aqui com esse linguajar. Era uma língua que tinha muito menos palavras. Então, uma mesma palavra era utilizada para várias situações. Ali, em específico, o que ele quis dizer é que aquele que me segue, quer dizer que aquele que é como eu, aquele que segue o meu exemplo, ou faz aquilo que eu faço. Anda como eu ando. Aquele que me segue. Aquele que nutre e vive pelos mesmos valores que eu. Naquele momento que Jesus esteve encarnado, mentor, pegando esse gancho que o senhor colocou para nós, o senhor coloca bem para nós: tire do altar e trate como um igual. Mas os apóstolos, as pessoas que seguiam ele, conseguiam ter alguma semelhança dentro do que Jesus falava e fazia? Por exemplo, os apóstolos. Sim, moço. Com o passar da experiência que tiveram, adotaram o exemplo que ele deu e seguiram o exemplo. E qual que é o exemplo que ele propôs? Qual é o exemplo? Amar o próximo. Sacrifício. Se permitir ser sacrificado. Se entregar. Tendo fé de que seja lá o que vier, é o que eu preciso, é o que eu mereço. Eu entrego isso porque eu acredito.
que é o que tem de ser. De certa forma, é o que o senhor sempre fala para nós, é o eu primeiro, tirar o eu primeiro. Exatamente. Tirar o eu primeiro. Tirar o eu da equação. E o sacrifício físico foi um ponto importante para chamar atenção para ele mais que talvez as palavras. Que foi... carrega um crucifixo, carrega um correntinha, a crucificação em si, daí se ele tivesse não tido, né, não se entregasse ao sacrifício, talvez não ia ter o tamanho que tomou a coisa só por frases outros disseram parecida, né? Mas o ato de sacrificado, não sei o quê, é como aquela coisa que dá ibope, né? A notícia, aquela notícia trágica que chama atenção. É um jeito de chamar atenção, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Simples, moço. Aqueles que são perseguidos por aquilo que é justo, ou seja, aquilo que é de Deus, são bem-aventurados porque eles seguem o caminho da aventura e não seguem o caminho do mundo. Então, a eles pertence o reino dos céus. Você poderia exemplificar para nós, no caso de seguir o... Sim, moço, esses não criticam, não apontam, não acusam, não discutem, não brigam. Não impõe a vontade. Respeitam. Estão dispostos a dar outra face. Respeitam. Respeitam, inclusive, o direito do outro de lhes agredir. Muito bem. Eu sou sempre trabalho nessa... Por isso que eu tenho que... Conjectura comigo mesmo, eu tenho que ouvir o Senhor e de fato, como o Senhor já disse para nós, a regeneração requer trabalho, não mais palavras somente. Colocar em prática. Exatamente. É que, como o Senhor sempre diz, nada é coincidência, eu tenho uma questão para falar com o Senhor aqui no Livro dos Espíritos, que vai exatamente de encontro ao que o Senhor vem dizendo para nós. Prece. A prece é agradável a Deus. O que eu consegui trazer de paralelo, de comum entre o Livro dos Espíritos e o Livro da Casa, é que tem que estar objetivamente mostrado a intenção. Eu não tenho que fazer prece por fazer. Eu tenho que estar revestido de um sentimento de que eu peça perdão, de que eu peça um auxílio, porém que seja algo verdadeiro, e não somente uma repetição mecânica. Livro da Casa. Qual a eficácia da prece? Pai Joaquim, resposta. Pai Joaquim de Aruanda. Nenhuma, pois você só tem uma elucubração mental. E com uma mente carregada de egoísmo, reza, Pai Nosso, fala nosso, mas quer para si, e os outros que se dão. Você diz, venha o vosso reino, mas quer que seja só o seu reino e não o outro. Tem que vivenciar a prece, colocar em prática o que ela diz, e não ficar pedindo coisas. Então, vivenciar a prece, se é para ficar pedindo coisas, então que não peça nada. Então, somente o eu primeiro, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero a mulher. Moço, né? Se prece e macumba desse certo, ninguém tinha problema. O senhor disse semana passada que a sua vida seja uma prece. O senhor falou isso. Não sei se semana passada ou atrasada, mas eu lembro disso. Isso, exatamente. A sua existência se torna a sua prece. Essa questão da internet que a Silvana passou para nós, daí ela vai fazer a pergunta e o senhor comenta e a gente vai comentar. Eu só queria fazer um pequeno adendo, antes de passar por isso, que
O senhor, Vem aqui, dona o Bela. senhor comentou conosco que quando o seu burro fez a cirurgia, talvez ele ficasse um período afastado e a gente ia trabalhar no livro dos espíritos. Gostaria de... Imagino que o senhor já me autorizou, mas eu quero pedir para o senhor também que eu vou começar a fazer leitura em grupo do livro da casa. Para que a gente faça a leitura e faça o comentário também, porque eu acho que é importante a gente se aprofundar nos temas do livro da casa. Tá bem isso. Sim, senhor, obrigado. Daí então a Silvana pergunta e a gente comenta. Eu vou fazer então as perguntas do Tiago, que ela traz também essas questões do livro dos Espíritos. Primeiro, livro dos Espíritos, pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A pergunta do Tiago: o que seria a benevolência para com todos? Boa vontade. Boa vontade para com todos. Por favor. Eu gostaria de só fazer uma leitura, mentor, sobre o livro da casa, Pai Joaquim de Almeida. Caridade é não tentar convencer os outros, é não querer ser melhor que os outros, ensinar a pescar e não dar o peixe, e faça tudo sem ninguém saber, pois já recebeu o mérito por isso. Então você já ganhou a glória material. Então não receberá a bem-aventurança, paz, harmonia e felicidade. Pois se não receberia em dobro, não se pode querer nada em troca, senão as segundas intenções disso. Eu quis que a Silvana me passou, eu fiz o estudo do livro dos Espíritos, porém eu busco no livro da casa para ter o paralelo. Próxima pergunta, então. Livro dos Espíritos, pergunta 888. O que se deve pensar da esmola? A resposta: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja pareio e humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. A pergunta do Tiago: a mendicância voluntária degrada moralmente o ser humano? Se sim, por quê? Jesus e Buda não trabalhavam para ganhar seu próprio sustento, pelo menos não vi nada a respeito. Seria por causa da missão deles? Não. A mendicância não é. Como ele coloca, a mendicância é autoimposta, ou que se quis, não, em nada ela tem de menosprezo em relação ao ser. Muito antes, pelo contrário, é uma escolha que cabe todo o respeito sobre ela. Na questão de Buda, ele recebia doações dos vilarejos e povoados por onde ele passava. E na questão do Jesus, ele tinha um ofício e trabalhava. Sobre essa questão, me chamou a atenção que está no livro mesmo, no livro dos Espíritos. Sim, 888. A verdadeira caridade é sempre boa, benevolente e está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Então, basicamente é isso. Se eu estou revestido de
orgulho ou queira aparecer, ela perde a dignidade. Muito mais importante é a intenção do que a ação. Exatamente. É isso aí. Terceira pergunta. Desculpe, senhor, me suscitou outra coisa. Aquela passagem do mentor que fala que, se não me engano, é o óculo da viúva. Que ela, só Óculo da tem, viúva. que ela só tem uma moeda e seria necessário para que ela se alimentasse ou a subsistência dela. E ela pega e doa. Simbólico isso. Ela deu tudo o que tinha. Enquanto os outros que davam valores maiores ou Pura ostentação. os seus animais ou os produtos que produziam com o seu ofício, davam daquilo que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Os outros davam só o que sobrava. Ela deu muito mais que todos os outros juntos. Ela se sacrificou, então? Ela deu tudo o que tínhamos. Não importa a quantidade, né? Essa é uma pergunta que suscitou muito. Vamos imaginar, assim, a grosso modo, eu tenho R$500 para fazer o lanche da casa esse mês. Aí eu pego esse dinheiro e eu entrego para um necessitado. Eu estou dando tudo que eu tenho, que eu deveria, que eu abro mão das minhas compras, da minha comida do mês em favor do próximo. Isso, para ele comprar cachaça. Mas até não é essa a questão. O que eu quero dizer é como é difícil hoje. Quer dizer, sempre foi, né, mentor? Mas como aí vem a questão do eu primeiro. O normal vai dizer, não, eu vou ter, se esse dinheiro é para minha subsistência, né, como que diz? Entenda, moço, entenda que na passagem estavam eles no templo junto ao gasofilácio, ao lugar das ofertas. Entenda que há simbolismo aí. Então, naquele momento estavam o Cristo e aqueles que andavam junto a ele, e muitos davam oferendas, e ele aproveita ali para conduzir uma lição através da parábola. E ficaram vendo muitos ofertando aquilo que sobrava, e uma pequena que vinha em silêncio deixou uma moeda, a menor das moedas, virou as costas e foi embora, no gasofilácio do templo. E naquilo Cristo pede para perguntar aos seus discípulos, como é colocado, quem deu mais? De todos que estavam dando ali, porque era o momento do templo colher as ofertas dos fiéis, quem deu mais? Então não é aquele que tem mais recurso e que provém mais. Foi aquele que deu tudo que tinha. Perfeito, mentor, mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Abrir mão de uma necessidade em favor do próximo. Mas o que é dar tudo que você realmente tem? Você acha que é dar Não, eu entendi agora. o seu Eu dinheiro, teria que dar todo o patrimônio. todo o seu tempo, todo o seu tempo, porque esse você não tem. Não recupera. Exatamente. Então, se você quer fazer como ela, doe todo o seu tempo, cada respiração. Havia me dito já, se de fato quer fazer caridade, doe o seu tempo. Doe todo o seu tempo, porque esse você não vai ter como recuperar. Mas então, novamente, aquela pessoa que abre mão da compra do mês em favor do próximo também é só uma doação material. Depende, moço, depende da intenção. Como falamos agora, você mesmo leu, não é o ato, é a intenção. Então, talvez, moço, se você der só uma moeda bem intencionada, aos olhos de Deus, isso é muito mais do que se você der o seu carro. Depende da intenção. Tem uma parábola, assim, uma historinha que eu vi, então, que duas pessoas nasceram no mesmo dia. E no decorrer da vida, toda a caridade que fizessem seria como que, entre aspas, contabilizada. Aí
ele foi rico, ele sempre doava quantidades de valores para uma creche, para uma escola, mas ele sempre tornava público, ele sempre falava, ele sempre demonstrava para todo mundo que ele estava sendo bom e ele doava tal coisa. Em paralelo ao outro, era uma pessoa pobre, com limitações financeiras e raramente durante a vida doou. Pois bem, nasceram no mesmo dia, desencarnaram no mesmo dia. Ao voltar para o plano astral, viu assim, os dois foram colocados um do lado do outro, e um se viu uma grande quantidade, assim como se fossem sacos de dinheiro, e o outro se viu assim como se fosse pouca coisa. E logo se identificaram. Disse, não, aquilo lá eu doei bastante, aquilo pertence a mim. O outro disse, não, de fato, eu doei muito pouco durante a vida, isso ali é o meu quinhão. Eis que ao colocar na balança, aquele grande volume se fez pena e essa mínima doação se fez chumbo. Essa alegoria toda, como o senhor fala, a lógica humana, mas vem, de certa forma, a retratar o que o senhor disse. Intenção. Intenção, exatamente. Eu posso ter dado esses R$500 para alguém e ficar no anônimo, ninguém saber. Só eu. Só que eu posso... ainda assim, você se achar que eu dei, eu Sim. fiz o que é certo, eu colaborei com uma obra de Deus, eu estou colaborando com Deus, eu estou fazendo o trabalho de Deus, eu sou Sim. Deus, isso. Eu posso Ainda assim, moço, se só você souber, e se você, na sua intenção, achar que estava fazendo o que devia fazer, que isso é que tem que ser feito, e que se os outros não fazem, eles estão errados, e por aí vai, nada fez. Sim, eu posso receber até o final da existência pensamentos de vaidade. Ó como tu é. Eu sou bom, eu faço Tu não, e sou bom e não disse pra ninguém. Nossa, é um campo de prova de se achar melhor por pensamentos sem ninguém saber além de mim, né? E todo o universo. Mas sim, além da intenção, é prova, né? Que pode ser usada contra ti. Assim. A terceira pergunta, então. O Livro dos Espíritos, pergunta 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Resposta: não. Porque se é certo que não fazem o mal, também não é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazem o bem, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz demeritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. A pergunta do Tiago: o que seria uma vida útil à humanidade? Muito bem. Uma vida vivida de acordo com o exemplo que o Cristo deu. Uma vida vivida pelo sacrifício do eu, exemplificando a cada um que conhece, a tudo e a todos, o sacrifício do eu em prol do todo. Esse é um exemplo, não é o único, é um exemplo de uma vida vivida em prol da humanidade. Sempre que for pensando em si, ela se torna útil. Em prol da humanidade, sim, ela se torna útil em prol do seu egoísmo, do seu individualismo. Eu tenho algumas outras perguntas, mas elas são relacionadas à Bíblia. Queres continuar com a... Minha parte já Eu vou foi. continuar aqui, então. A quarta pergunta. Lucas, capítulo 5, versículo 36 a 39. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova, o remendo não condiz com a velha.
E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á Vinagre. o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido um velho, quer logo um novo, porque diz: o melhor é o velho. A pergunta: o que Cristo quis dizer com essa parábola? Muito simples. Que não adianta pegar aquilo que vocês recebem aqui, por exemplo, para se utilizar disso em prol dos seus anseios, daquilo que vocês querem. O odre velho, a roupa velha, são os seus velhos anseios, os seus velhos interesses. O vinho novo, o remendo, o tecido novo, essa nova proposta que vocês estão recebendo. Se vocês usarem essa nova proposta, esse vinho novo, dentro do odre velho, ou seja, com os velhos valores, de nada vai adiantar. Isso não vai resolver coisa alguma. Intenção. Continuamos com a intenção como foco das coisas. Qual a intenção que os move? Quinta pergunta. Lucas capítulo 9, versículos 60 a 62. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão para a mão e olha para trás é apto para o reino de Deus. A pergunta: o que Cristo quis dizer com esta frase? Ninguém que lança a mão para e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há de se contextualizar para compreender. Esse jovem que chegou à frente ao Cristo e disse que queria segui-lo, teve o seu pai falecido. Para ele ter direito à herança, ele teria de cumprir os ritos fúnebres do pai. E a proposta que o Cristo fez foi a seguinte: se você quer realmente me seguir, abandona o teu pai, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Porque em verdade a intenção dele era cumprir os ritos fúnebres, porque o pai tinha posses para ele poder se tornar legítimo herdeiro daquilo, e só então depois ele queria seguir o Cristo. E naquele momento o Cristo disse: ou você segue no campo, né, arando a terra nova, olhando para frente, ou seja, olhando para aquilo que você diz que quer, porque não dá para você ficar arando a terra nova pensando no que está lá atrás, na herança do pai. Ou você vai fazer uma coisa ou outra. Se é para me seguir, você tem que abandonar aquilo. E a proposta sempre é a mesma. Se você realmente vem e quer aquilo que proponho, tem de se abandonar os seus anseios passados. Você tem de sacrificar o eu, sacrificar aquilo que você quer, sacrificar aquilo que você gosta, aquilo que tem interesse, aquilo que você anseia, tem que sacrificar aquilo que você acha certo, sacrificar suas convicções em prol da sua caminhada e do seu relacionamento com o universo. Porque não adianta nada ficar arando a terra e olhando para trás. Isso não vai resolver nada. Aí você, quando ao invés de arar a terra, vai começar a arar os espinhos e as pedras. Não resolve. Obrigada. Eram essas questões. Agora para trás, o caminho que tem na frente começa a acontecer. Muito bem. Mais alguém? Eu não vi que segunda-feira deu um porém lá, que era a primeira segunda-feira do mês, que era para ser eu agora. No fim, o porém não aconteceu. Não sei se dá para fazer agora na próxima segunda ou deixar para o mês que vem. Pode fazer. Pronto. Eu já tinha
qual entidade ele pode trabalhar. Eu senti segunda-feira o seu Zé com uma navalha pedindo trabalho nos eixos. Não sei se era para esse mesmo ou para esse que vem, mas senti eles pedindo trabalho. É o bagulho, né? O que mais? Mentor, só mais uma pergunta. Eu participo da Umbanda desde 6, 7 anos de idade, criança. E da doutrina espírita também, desde criança. E agora também venho na casa, aqui na Amorosidade. E eu quero fazer essa pergunta, essa colocação para o senhor, despido de qualquer hipocrisia da minha parte em querer aparecer, coisa que vale. Não. Eu só quero dizer por que a gente vê na Umbanda, ou a gente vê até mesmo aqui as pessoas sempre pedindo. Agora eu vou falar demais. E nunca alguém chegar na sua frente e dizer obrigado, mentor. Não, mas tem gente que vem e fala, mas entenda que a questão, o cerne da sua questão é que vocês foram adestrados a isso. Porque na medida que pedem, vocês acabam entregando autoridade àquele que vocês acham que pode prover. E quando vocês entregam essa autoridade àquele, vocês se tornam reféns, se escravizam a esse. Porque na medida também que ele tem autoridade para dar e conceder, ele vai ter para cobrar. E se ele vai ter para cobrar, vocês são suscetíveis, estão sujeitos aos desmandos e mandos desse que tem receber essa autoridade. Então, à medida que você quer alguma coisa, moço, entenda que você está se escravizando a esse que você pede. O senhor quer ver, mentor? Todos nós somos médiuns e eu me confesso que eu levo o pai lá no centro espírita em respeito ao pai, em respeito a todo mundo lá, enfim. Só que eu percebo que tem o primeiro momento que o pessoal faz a abertura, daí tem os pretos velhos, vem algumas entidades, dão um passo, depois vem os pretos velhos que atendem as pessoas. Aí, inclusive o pai Joaquim, que o pai tem contato com o pai Joaquim há 60 anos. Pai Joaquim de Aruana. Aí o senhor sabe, mentor, como o pai também precisava encaminhar e tal, eu levei o pai até lá e cuidando. Só que daí tinha uma moça que tinha que falar com um outro mentor, outro preto velho lá. E me disseram assim, fala para ela que se ela não mudar, não resolve nada. Porque a impressão que eu tenho, mentor, é que eu entrego a minha mazela para a entidade e quero que a entidade resolva. O senhor entende? Se eu sou egoísta, eu quero ser merecedor de tal coisa, porque agora se eu sou egoísta, eu não mudo, se eu tenho inveja, se eu tenho língua grande. O senhor entende, mentor? É nesse sentido que eu quis, de certa forma, falar. Se são adestrados a isso, se são adestrados a esmolar, é natural que continue fazendo isso, porque em momento algum para realmente avaliar se é razoável o seu proceder. Tudo história, tudo tem um preço. O senhor não trabalha a questão da maturidade. A doutrina espírita trabalharia a maturidade. O senhor descarta essa possibilidade. Mas o que seria... Não, então, moço, não descarto. Não, perdão. Eu coloquei o seguinte, que a doutrina espírita fala que quando alguém começa a fazer a autoavaliação de si e tudo mais, na doutrina espírita se entende, como uma evolução. Eu coloquei errado, uma evolução. O senhor descarta isso, o senhor traz a ideia da maturidade, de começa a se deparar consigo mesmo. Perfeito. Mentor,
Mas também não é, o senhor coloca, foram adestrados. Mas ao ser adestrado não está ligado a uma algema? Moço, não algema. Vamos colocar uma outra alegoria. Numa gaiola. A grande questão é que a porta está aberta. Sai a hora que quiser. Mas o cárcere, no caso, é conveniente. Conveniente aos meus interesses. Então é conveniente aos meus interesses que eu possa ter onde despejar todo o lixo que eu sou, né? E que ele possa resolver para que eu não precise tomar nenhuma atitude sobre mim mesmo. Isso parece um cachorro milagroso, que é mais milagroso que esse, que eu tocando nele vou ter o que eu quero, já largo o pai de santo e vou pro cachorro. Isso, moço, ou uma pedra, ou um amuleto, qualquer coisa, tanto faz. Eu quero o que eu quero, né? Tanto faz. Mas também eu entendo a perfeição, pelo menos aqui eu aprendi, né, nos trabalhos da casa, a perfeição que há nisso. Porque as pessoas, quando trazem as suas mazelas, as suas histórias, as suas dores, os seus pedidos, fazem com que nós que nos colocamos neste trabalho, nesta proposta, elas colaboram com o nosso trabalho, entregam a história delas para que a gente possa se refletir e pensar sobre a nossa própria história, sobre os nossos próprios desejos, sobre os nossos próprios comportamentos. Então é uma troca, né? Eu apoio, que nem quando uma criança chora e a mãe põe no colo e diz: está tudo bem, vamos embora, né? Vai ficar tudo bem. De certa forma a gente se acolhe, se abraça, né? E diz: tu não está sozinho, tu entrega um carinho, tem a oportunidade de amar aquela pessoa sem julgar e te ver nela. Então ela te entrega perfeitamente dentro do trabalho a oportunidade de tu te ver. Se não tivesse esse consulente, o médico não teria a oportunidade de se enxergar. Essa é a minha visão, pelo menos eu estou aprendendo aqui na casa sobre isso. Eu queria só uma pequena, vamos colocar assim, diferenciação. Quando tu relata isso, tu relata tu enquanto ser humano ou tu relata tu enquanto mediunizado? Tu enquanto Dona Maria Padilha, por exemplo. Entende? Eu, Michele, como eu me vejo no trabalho da casa. Quando alguém vem, por exemplo, tirar as cartas comigo, ler o fogo da vela, as pessoas vêm com mazelas, com dores, com dúvidas, querem que eu adivinhe o futuro. Eu não leio o futuro. Posso me meter? Eu apenas escuto a história delas e isso me ensina a viver. Não, o que a gente aprendeu desde que eu estou na casa foi exatamente isso. É se ver, foi o que a pessoa o tempo inteiro para nós. Se ver dentro de cada pessoa que chega com problema, porque aquilo tudo não sei. E outro, o trabalho aqui é acolher. Então, se aquele problema chega, o mínimo que a gente tem que fazer é acolher a pessoa e a nós mesmos. Que aquele está repetindo. Eu vejo que Deus proporciona, pelo menos quando você fala da obra geral, né, proporciona isso para que a gente tenha a oportunidade de acolher. Né? Então, se existe alguém que tem a necessidade de reclamar ou de jogar nas mãos do médium, da espiritualidade, as coisas, também por outro contraponto, em equilíbrio a isso, existe ali um outro irmão que tem a necessidade de escutar e aprender a acolher. Então, de certa forma, eu, Michele, enquanto trabalho aprendi aqui nesse tempo que eu estou na casa, que isso é uma troca, todos trabalham. Os consulentes que chegam, as pessoas que chegam com as questões, nós que nos propomos a estar aqui, todo mundo está nessa proposta. Né? E é como se a gente fizesse, é uma troca. Todos eles, o consulente está tão trabalhando quanto a gente. São trabalhadores da casa da mesma forma. Né? E a gente só troca experiências, conversas. Pelo menos isso a Dona Padilha sempre me deixou muito claro, que é aprender a viver.
Então, O você trabalho é aprender a viver. E como é que a gente aprende a viver? Né? Vivendo. E essa é uma forma de aprender a viver, escutando, acolhendo, trocando experiências, entendendo que tu não tá sozinho, que todo mundo tá na mesma merda, que todo mundo é igual, né? Então, isso tu só aprende escutando as pessoas, olhando para elas, conversando. O que a gente faz aqui? A gente debate sobre as coisas que acontecem no dia a dia. É a mesma coisa que acontece no trabalho quando a gente está medianizado. Só que as pessoas muitas vezes precisam de uma entidade, de um nome, de um espírito para elas se sentirem confortáveis. E a espiritualidade proporciona o que cada um precisa, né? E por isso que ainda existe também religiões. Isso eu aprendi aqui, isso é o que eu né, minha opinião, é a minha visão. Aqui, entendi que o mentor já falou várias vezes o quê? Que existem ainda as religiões, que existem ainda rituais, porque tem gente que precisa e se sente confortável. Então Deus permite que exista e faz com que exista, porque ainda tem irmãos que precisam disso. Enquanto tiver necessidade, Ele proporciona a realidade que cada um precisa. Teria uma pergunta para o mentor. Mas é perfeito. Eu acho só a prova mais complicada, que o motivo na vaidade é o poder. Eu tenho algum poder, qualquer que seja, de curar, de sanar. Acho que é uma prova complicada para o médium. A vaidade é o poder. Mas daí, cada um interpreta como acha. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mentor, que eu vi na internet hoje. Aqueles trabalhos que se matam animais, se retiram órgãos do coração, cabeça, e se trabalham isso. Na sua opinião, isso tem finalidade, tem resultado, ou é só como diz o senhor, para quem acredita funciona, para quem não acredita não funciona? Exatamente isso, essa é a minha opinião. Se acredita, Tá tudo certo. não me cabe criar juízo de valor sobre isso. Não é um problema meu. Só tecer um pequeno comentário que eu vi na internet é que essa pessoa, ele quis demonstrar que ele faz trabalhos para a riqueza, que ele faz trabalhos para a união amorosa, que ele faz trabalhos para a questão sexual, e daí ele estava exemplificando, ele pegou, sei lá, um coração de gado, bebeu com mel e colocou as pessoas se beijando, assim, né? Aí ele pegou um outro trabalho e encheu de notas de R$100 dizendo que era para riqueza, prosperidade. Aí pegou um outro trabalho dizendo que era para potência sexual, sabe? Você entende? Mas é como para quem acredita, só que o fato de ficar visual. Fala com esse rapaz aí. Sim. Vai resolver o seu problema. Eu vi hoje de tarde tu falando que a tua avó conseguiu se criar comendo as galinhas dos despachos. O cara fazia os feitiços lá e curava todo mundo e ela pegava as galinhas e pá. Então, você viu. Mas assim, né? Cada um tinha seu propósito, mas ela Mas assim, ó, é que nem eu teve uma colega minha que ela estava angustiada que ela tinha que fazer a prova de carros, né? Eu fiz uma trama da sorte para ela e entreguei. Eu acredito que aquilo tudo para mim é uma corda tocada, mas eu sei que o carinho de eu ter lembrado para ela e ter dito, ó, segura, sente, confortada, eu coloquei aqui uma oração de conforto, de segurança, de tranquilidade para te passar na prova. Ela chegou toda alegre, ela carregou aquilo com ela e ela passou na prova. Eu fiz alguma magia? Não, eu só acolhi, só abracei ela e disse, vai dar certo. E eu talvez tava... tu despertou uma potencialidade que já estava nela. Não sei, era para ela passar, entendeu? Só que ela estava se sentindo angustiada, porque eu fiz a angústia dela. Questão. Ela passaria sem acreditar que tinha condição?
Talvez aquilo ajudou a ela acreditar no potencial dela. Mas tu entende? Mas não foi uma magia que eu fiz, entendeu? Mas Não eu tinha quero poder dizer, nenhum. estava Você nela acolher aquela e amar. força, estava nela aquela força, e como se tu conseguiu não desbloquear, mas fazer com que aquilo surgisse e desse segurança para ela através do... Eu não. Nossa, Ela mesma estava acreditando nela. naquilo, entendeu? Só que, o que eu fiz? Eu só acolhi. Eu acredito? Não preciso disso. Mas ela precisava. E eu dei vazão àquilo que eu entendi. Eu escutei, faz. Eu fui lá e fiz. Mas eu preciso fazer isso? Não preciso tanto que eu não faço para mim. Mas eu faço para quem eu sinto que precisa. É claro que agora o que eu vou falar pode ser simplesmente pura alegoria, como o mentor vai dizer, e para quem acredita serve, mas um colega do pai, sei lá, 50 anos atrás, 60, tinha um trabalho numa esquina. Ele pegou lá e começou a dizer palavrão e pegou e chutou tudo, e só que ao ficar chutando, era verão, ele estava de sandália, ele cortou a ponta do pé. Corte minúsculo, pequeno, né? E o resumo da história, em função daquele corte não cicatrizou, foi subindo e ele teve que amputar a perna por causa desse problema. Então, foi dito que as entidades que estavam recebendo aquele trabalho ficaram tão indignadas com o desrespeito dele que começaram a pôr o entrada dele. Para quem acredita, isso é verdade. Mas mentor, desculpa da ingenuidade, isso pode acontecer ou não? O quê? Como se não existe obsessores, só ignorância, mas pode espíritos ficarem tão indignados com esse desrespeito dele e ocasionarem? Do ponto de vista humano ou espiritual? Espiritual. Não. Moço, é a mesma coisa que você ficar indignado com o peixe porque ele nada. A natureza dele é essa. Entende o absurdo que isso é? O problema do peixe é estar nadando. O que você espera que ele faça? Entende? A natureza do humano é desrespeitada. É ser o animal, o minotauro. O milagre é o centauro. Entende? Tá bom, mentor, da minha parte, muito obrigado. É isso. Que exemplos dariam, né, as entidades se chatear, mexer na oferenda deles, se eles estão incutindo o amor, né, pregando o amor. Se Deus se ofendesse toda vez que houvesse um desrespeito? Sim. Pô, a situação de vocês como seria? É. Muito bem. Mais alguém? Mais alguma coisa? Não? Salve. Boa noite. Boa noite. Aquele que não estiver pronto para levantar o rosto e tomar outro tapa, aquele que não estiver pronto para levantar e tomar outro soco, aquele que não estiver pronto para levantar e tomar outra paulada, merece isso aqui mesmo. Não sai daqui. Merece isso aqui. Não sai daqui. Porque não entra na minha casa.
Então, a humanidade prefere achar culpados no diabo, o pai da mentira.